pessoal, estamos em mais um programa do Container. Então você fica ligadinho, porque nós já vamos começar. E no programa de hoje, eu não estou só, estou com ela, Mariana Nogueira! É mesmo, a própria! Mariana, olha pra você ver, antes da gente falar do nosso tema, eu gostaria de ler, porque a gente já teve o nosso primeiro episódio, né, Mari? Tá lindo, tá? A gente já muito se legal. apresentando, a equipe inteira se mobilizou para esse programa, então assiste aí. E já aproveita e se inscreva lá no canal da Lagoinha, muitas novidades, muita coisa linda pra você. E a gente lançou o programa, o primeiro episódio, falando do Container, foi muito legal. Tem até algumas interações aqui, Mari. A Juliane falou, amei, conteúdo super legal, para sabermos o que rola por trás de tudo que vemos. Compartilha a rotina de vocês, a Juliane falou. A Mel falou, amei, que bênção fazer parte aí desse ministério. A galera aqui que são os nossos voluntários também. Muita gente linda. Muito legal. E o Paulo falou, amei o trabalho de vocês. Uma pergunta, as outras lagoinhas também vão ter um trabalho desse? Seria legal todas as lagoinhas com Container. Olha que legal. Olha. Já fica a dica aí, ó, pros pastores, a galera das outras lagoinhas. Montar uma Muito equipe legal. criativa, né, Mari? Gostei também da ideia. Isso aí. Contem com a gente, hein? Exatamente. E aqui o Felipe falou, seria legal mostrar o processo criativo de vocês e as ferramentas que vocês usam, por exemplo, as metodologias. Olha, o Felipe já deixou uma deixa aqui, que é justamente o que nós vamos falar hoje, né, Mari? Adivinhou. E hoje, eu e a Mari vamos falar sobre produção de conteúdo. É isso, a gente quis trazer aqui dicas pra você que tá aí, gente. Ou você é um líder, né, de mídia ou de comunicação da sua igreja, ou não, ou você quer realmente levar o reino de Deus, né, ser um agente da mídia, da comunicação, porém cristão, porém uma pessoa que vive o evangelho, que proclama o evangelho, e a gente veio aqui para trazer ferramentas para vocês que funcionam pra gente. Então, passos que funcionam pra gente. Né? Exatamente. O que nós aqui como Container fazemos para que flua, para que o resultado saia. Porque às vezes a pergunta fica, gente, e agora, né? Sou ali da equipe de mídia da minha igreja, de criatividade, como que a gente vai produzir, né, os conteúdos? Porque, Mari, a gente tá vivendo um tempo agora das redes sociais, né? Que tá muito em alta essa questão de produção de diversos tipos de conteúdo. O que antes o Instagram era só foto, né? Hoje não. Hoje tem as stories, os vídeos, o Instagram cada vez mais tem avançado, né? Sim. Como IGTV, agora a gente tem o Reels, enfim. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre produzir não só para o Instagram, mas todas as redes sociais. Então a primeira dica, Mari, é justamente essa. Essa questão, antes ali de você saber também o que você vai produzir, você precisa conhecer o quê? O ministério, a igreja que você está aí, né, participando da equipe de criatividade. Porque se eu não saber quem, como se diz, eu não saber quem que nós somos, como que eu vou fazer alguma coisa? É isso. Então eu preciso conhecer, né? Então essa dica a gente queria deixar pra você. Conhecer seu ministério. Você sabe como que sua igreja nasceu, né? Na cidade que ela está aí, né? Como que foi esse processo aí da construção da igreja, né? Os pastores. Quem são os pastores líderes? Qual que é a missão da igreja? Onde que a igreja vai chegar, quer chegar? Os valores da igreja. Então, o primeiro passo aí de saber a identidade é importante, né, Mari? Muito importante. E é crucial que você caminhe junto com a visão da sua igreja, caminhe junto com a visão dos seus pastores, dos seus líderes, porque você precisa, como agente da mídia, né, como uma pessoa que faz a comunicação da sua igreja, você precisa estar sintonizado com aquilo que Deus tem falado ao coração dos seus líderes. Sim. Então, assim, por isso que é tão importante, né, que a gente ouça realmente as pregações, que a gente participe dessas reuniões, que a gente tenha o discipulado, porque nós somos a voz da igreja. Por mais que quando, né, a igreja tem um líder, a igreja tem pessoas que coordenam as mais diversas áreas, mas a forma como a igreja é vista cabe a esse ministério de criatividade. Então, nós aqui como Container, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é a de que o que é feito aqui é aquilo que nasce ali no templo da nossa igreja, é aquilo que nasce na casa dos nossos pastores, no momento de oração de cada um deles. Então, a gente tem essa responsabilidade de levar a visão da igreja, o que ela é. Porque às vezes a gente podia aqui, como Lagoinha Matriz, por exemplo, a gente podia falar da Lagoinha Matriz de várias formas, né? Mas vocês não conheceriam o que ela de fato é se a gente não tivesse essa sintonia, né? Com o nosso corpo pastoral, com os nossos ministérios, os membros da igreja. Porque mais do que uma instituição,
né, nós somos uma igreja. Isso. E é isso que você tem que mostrar. Exatamente. É o reino de Deus, como é a sua igreja. E o que acontece? O Alex trouxe café. Café, gente! Para esse momento aí, café. Café. Oi, gente, eu fui criticar. Deixa eu passar. Olha o cafezinho. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Ó, o café, gente. E justamente sobre isso que a gente fala, né? Toda igreja, ela carrega uma identidade. Por quê? Nós temos o ID, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho. E através da igreja, tem igrejas que tem muita missão. A gente é muito voltada para o social. Tem igreja que é muito voltada, às vezes, para a questão de células, de GCs. Tem outras igrejas que é forte voluntariado. Então você precisa saber a identidade da igreja, o que ela carrega. Né? Em marketing a gente fala que é essa pesquisa de campo, que você vai pesquisar, estudar, saber qual que é a visão, a missão, enfim. Para você já ir para o próximo passo, Mari, que é o quê? Planejamento. Sem isso ninguém avança, né? Exatamente. Na vida, né? Mas na Exatamente. produção de conteúdo eu vou falar pra você. Precisa, porque são muitas ideias. Geralmente a equipe de criatividade é muitas ideias, porque depois que você já tá ali sabendo a visão e tudo mais, agora você vai partir ali, beleza. E o que a gente vai fazer então? A gente vai produzir conteúdo pro YouTube, pro Instagram, pro Facebook, pro Twitter, né? Hoje são imensas redes sociais. E fora a questão dos cultos, né? Produzir ali vídeos, produzir ali todo o conteúdo pros cultos também, enfim. Então a importância do planejamento é ser essencial, de você sentar mesmo com a sua equipe e falar assim, olha, para esse mês agora que a gente vai iniciar, o que a gente vai fazer? Né? Qual que é o foco desse mês? Ah, esse mês, vamos dar um exemplo, né? É comemorado o Dia das Mães. Ah, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um vídeo pro Dia das Mães para passar no culto? A gente vai postar fotos ali no Instagram? A gente vai fazer lives, né? Então fazer esse planejamento até para uma boa organização da equipe, né, Mari? Evita estresse, né? Obviamente, e melhora, né? Melhora o desenvolvimento da sua ideia. Nossa, que você imagina, vocês veem o tamanho que é a Lagoinha Matriz. Para a gente produzir a quantidade de demandas que surge, a gente precisa de um planejamento. Então, assim, o planejamento pessoal, seu, enquanto pessoa que trabalha com a comunicação da igreja, e o seu planejamento enquanto equipe. Então, aqui no Container, por exemplo, a gente se reúne toda semana. E a gente, todo início de semana, a gente conversa, a gente fala de ideias, a gente bate juntos, né, aquilo que nós já fizemos na última semana, aquilo que nós precisamos fazer, as datas e tudo mais. A gente trabalha esse pensamento junto. E pessoalmente, eu, por exemplo, eu uso muito as ferramentas do Google para me organizar. Isso. Porque eles têm o calendário que me ajuda a me organizar, eles têm os formulários de documentos, eles têm as planilhas. Então, tudo isso vai me ajudando. Eu, por exemplo, tenho ideias. Ideia é assim, gente, você que trabalha com criatividade, ela surge, ela não tem hora não, ela não é comercial. A ideia não começa, eu trabalho de 8 a 5 e a sua ideia vai vir de 8 a 5? Não necessariamente. Então é necessário que você use dessas ferramentas para que sempre que a ideia vier e você não pode trabalhar ela naquele momento, você pelo menos anote aquilo para não perder. A gente tem o nosso quadro, estamos até precisando usar ele mais. Mas assim, é isso, é se organizar nesse ponto, é conversar, é em grupo, né? Tem grupo no WhatsApp, enfim, é estar sempre em contato. E uma coisa que eu acho que é muito importante e que a gente estabelece aqui também é essa conversa com os ministérios, porque todo time de criatividade, ele é para onde os outros ministérios vão vir para divulgar algo, para pedir algo, assim, né? Para criar coisas mesmo de cada ministério. É você criar realmente os prazos que são necessários. Então, sempre que o ministério precisar de arte, tem que falar com a gente 48 horas antes, por exemplo. Preciso de um prazos, vídeo, né, são importantes. uma semana antes, e deixar isso de conhecimento de todos os líderes da igreja. É claro que muitas vezes tem imprevisto, as coisas acontecem de última hora mesmo, tem que fazer, isso acontece, é normal. Mas é muito necessário isso, porque se isso não é estabelecido com a igreja de uma forma geral, vai todo mundo ficar estressado. Porque justamente o que a Mari falou, a comunicação, gente, ela lê o que a igreja é. Então, por isso que você precisa dessa organização, porque, por exemplo, a sua igreja é uma igreja que está iniciando agora, né? Então, qual que vai ser a nossa cara? A gente vai mostrar mais agora, né, os ministérios que estão nascendo. Agora, a nossa igreja, por exemplo, né, a Lagoinha Matriz, né, é uma igreja que está ali vários anos e tem uma estrutura muito grande. Então, se a gente não tiver essa organização, fica muita coisa. Então, isso é importante. E hoje, Mari, tem muitas ferramentas que auxiliam, né? Aplicativos
aplicativos que auxiliam nessa organização, como a Mari disse também, ali na sua agenda, no seu dia a dia, mas isso é muito importante, você fazer esse planejamento, por exemplo, de datas comemorativas, que a gente faz muito, como eu falei do Dia das Mães, falar, poxa, esse mês, né? Quais são as datas que tem? Por exemplo, quais os aniversários aqui das líderes da nossa igreja, que a gente vai ali comemorar, colocar um post, enfim. Então, todo esse planejamento, toda essa organização, ela é muito importante. Que aí chega no nosso terceiro ponto, que é a inspiração. E tá muito ligada essa inspiração junto com o planejamento. Porque é o momento que a gente precisa de o quê? De pensar em novas ideias. É muito o que a Mari falou na nossa reunião de pauta. É onde a gente tem esse briefing mesmo. O que é o briefing? É você trocar ideia, é você ter novas ideias, é você ali, gente, podia fazer isso e aquilo. E você também o quê? Pegar novas referências, né? O que as outras igrejas estão fazendo? Olha que legal, olha que inspiração legal. O que outras, enfim, empresas, né? Artistas, tanta gente legal tá fazendo que a gente pode inspirar, né, Mari? Exatamente. E o principal, né, gente, assim, parece batido, mas eu acho que, infelizmente, né, nós que trabalhamos com comunicação, trabalhamos com criatividade, como nós somos grandes consumidores disso, e a mídia, ao mesmo tempo em que ela pode ser muito positiva, ela também pode ser muito tóxica, é muito necessário que a gente fale sobre isso. A nossa inspiração está em Deus, não justifica, a gente fala muito isso aqui, não justifica você sentar para criar algo e não entregar para Deus antes, não pedir a Deus que te inspire antes. Isso para mim é injustificável, eu não consigo, e falo isso com muita propriedade, eu não faço nenhum texto aqui, enquanto container, sem orar. Eu independente do texto, se é para apresentar um ministério, se é para homenagear alguém, se é para falar sobre algo específico da palavra, tudo isso, assim, sempre vai ser melhor quando você entende que é Deus que está te falando. Quando o resultado, meu celular tá caindo, tudo bem, mas é isso mesmo. Quando o resultado vem de Deus, sabe? Então é essa inspiração mesmo que a gente tem que ter, esse entendimento de que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar de Deus isso, porque o maior artista de todos é Deus. O ser mais criativo de todos é Deus, e se nós somos filhos dele, nós temos acesso a isso. Sim. Coisa que o mundo não vai ter. Então, eu falo muito isso, assim, a gente vê muita coisa, a gente vê produções de Hollywood, a gente vê muita coisa, de muito conteúdo, de muita excelência, e nós, enquanto cristãos, temos que buscar essa excelência, obviamente. Mas o dom vem de Deus. A graça da criação, ela vem de Deus. Imagina se nós nos disponibilizarmos a sermos excelentes e a buscarmos inspiração em Deus. Não tem pra ninguém, não. Com certeza, porque o que a Mari falou é algo muito importante, a gente pedir direção em tudo, sabe, gente? Em cada criação, em tudo que a gente fizer, porque senão cai numa coisa, no automático, é você fazer, eu vou fazer aqui. Aí você vai lá e faz a sua cabeça, o que você acha e tudo mais. E aí daqui a pouco você tá até cansado, frustrado demais, porque são muitas coisas. Uma equipe de comunicação, eu falo que ela é 24 horas, né? O tempo todo, hoje tem que estar muito ligado em tudo, rede social e tudo mais. Então se você não tiver, como a gente falou, essa organização e o que a Mari falou, sobre essa questão do direcionamento de Deus, a inspiração principal vem dele, né? Porque o trabalho é para ele, né? A gente precisa mesmo disso para nos guiar, sabe? Nos direcionar para que aquele ali flua mesmo, segundo a vontade dele, as ideias vêm dele, tudo é dele, glória a Deus! Oh, aleluia! E aí a gente vai pro último ponto, que é muito importante como os outros, que é de tudo isso que a gente falou, aí você vai pra ação, né? Então pensou ali, planejou, elaborou as ideias, trocou ideia ali com o time, beleza. E agora a gente vai pra ação. O que é essa ação mesmo? A gente vai lá e, por exemplo, Dia das Mães, pensou nas ideias, então é a hora ali de postar, é hora de você colocar a sua ideia em ação, porque a gente tem pessoas que ficam muito no campo das ideias e não produzem, a gente precisa ali chegar no resultado. Então vai ser só uma live, vai ser um post, vai ser um vídeo, o que vai ser? E aí vai o quê? Ter esse feedback também, depois de postar, né? E aí, deu certo? Como que foi? Foi legal, né? Isso aqui deu muitas curtidas, olha os comentários, que é essa interação hoje, né? As redes sociais, ela tem isso muito positivo, né? Por isso que fala rede social, que é essa conexão, essa interação entre as pessoas, de você interagir e ter a resposta. Da Mariana falar, olha, Sara, ficou muito legal esse vídeo que vocês produziram. Nossa, como Deus falou comigo, né? Olha, vocês poderiam fazer algo assim. E ali vai construindo algo bem legal, né, Mari? E é muito importante nesse processo de ação que é não desistir mesmo. É uma coisa que vai contra tudo o que o cristão deve fazer no propósito de vida dele é a preguiça. Não é diferente no momento de criação. Isso é um fato. Se você não se propuser a criar, se você não se propuser a fazer,
as coisas não vão cair do céu, né? Assim, não vai acontecer. O avanço do reino de Deus não vai parar por sua causa. Mas você poderia estar participando dele. Então, é preciso que você não tenha preguiça. E não desistir, porque às vezes, por exemplo, você está aqui assistindo a gente, sua igreja acabou de abrir, e aí às vezes você nem tem uma câmera, por exemplo, na sua igreja, porque acabou de abrir a igreja, você ainda tem muitas coisas acontecendo na igreja. Beleza, você está fazendo com o que dá. Isso é o mais importante. Saber que você está dando o seu melhor. Então, eu vou fazer um vídeo. Beleza. Aí eu tenho um celular. Ok, é o melhor celular que você tem? É o melhor celular que você consegue ter naquele momento. Na edição, é o pensamento que eu acho que é muito importante. É o melhor que eu posso dar? O que eu tô fazendo aqui, eu tô dando o meu melhor? Ou eu poderia, de repente, estar assistindo um tutorial no YouTube e melhorando isso aqui? Ou eu poderia, de repente, mandar uma mensagem pro pessoal lá no container para pedir uma dica? Ou tem alguém com quem eu possa conversar, tem algo que eu possa ler para melhorar. É isso, é sempre entender que você precisa dar o seu melhor, mas não é porque o seu melhor ainda não é igual a gente aqui que você não tem que fazer. Muito pelo contrário, o impacto do que você vai produzir com excelência, às vezes vai ser maior do que o que alguém que você acha que tem mais conteúdo que você, que tem mais condições de fazer do que você. A gente não pode parar nunca por causa disso. Assim como hoje, a Lagoinha é uma igreja grande, a gente tem realmente uma estrutura maior aqui no container, beleza. Mas começou de um início, começou de uma base, sabe? E ainda tem muito que evoluir, a gente ainda quer muito mais, assim, né? A gente quer crescer mais. E é isso, imagina se a gente parasse, às vezes, sei lá, eu quero fazer um filme, então. Ah, mas aí eu não tenho câmera igual Hollywood tem, eu não tenho coisa igual... E aí eu não vou fazer? Sabe, assim, é esse entendimento. Se Deus colocou isso no seu coração, se Deus te chamou para fazer isso, e se você tá fazendo com o coração livre nesse ponto, entendendo que você tá seguindo a vontade de Deus, você tá no centro da vontade de Deus com o que você tá fazendo, você tá no lugar certo, na igreja certa, você tá levando a mensagem de Deus da forma correta, como você tem que fazer nesse momento, não para. Isso. E não deixa que ninguém te pare também. Exatamente. Não deixa que nenhum pensamento te pare. Vai pra cima mesmo. Avança. Assim, ó, não gente, pelo amor de Deus. Porque às vezes é a dúvida, né? O criativo, qual que é o meu lugar, né? É isso. A sua criatividade é um dom que Deus te deu e é essa criatividade que Ele vai usar. É as ideias doidas, loucas, mas são essas ideias que vão levar ao Evangelho. E aí até uma dica, ter uma boa equipe, sabe? Pessoas que vão somar com você, que também são criativos, que vão te ajudar. Mas isso fica para um próximo vídeo, que a gente falar sobre os voluntários, sobre formação de equipe. Foi bom demais a nossa conversa, né, Mari? Muito bom. A gente estava aqui, né? Exatamente. Então não se esqueça, se inscreve no nosso canal do YouTube aí da Lagoinha, Lagoinha IBL, e também no nosso Instagram da Igreja Batista Lagoinha e do Container, @Container Lagoinha. Se inscreva. Conteúdos exclusivos, hein, exatamente. gente? Ontem, por exemplo, estava eu zoando o Alex. Exatamente, já perdeu aí, ó, já perdeu. Então fique ligado, Deus abençoe. Deus abençoe. E até a Com próxima. Deus, até mais.